Olá, iremos falar sobre junções intercelulares. As junções intercelulares ainda é um assunto correspondente às membranas plasmáticas. Então, a membrana plasmática ela faz ligação entre outras membranas de outras células. Essas ligações, essas conexões entre outras células, nós chamamos de junções, de ligações, adesão entre outras células. Portanto, essa é uma especialização da membrana plasmática. É uma capacidade de se aderir entre outras células. Nós chamamos de junções intercelulares. Para que as células possam exercer suas funções e se manterem juntas, grudadas umas às outras, existem as junções intercelulares, que se localizam na membrana plasmática e são responsáveis pela união entre as células. Aqui estão alguns tipos de junções intercelulares que a gente vai estudar melhor. Temos aqui a junção A, que é a junção comunicante, a junção B, que é o desmossomo, e a junção C, que é a junção oclusiva, que nós vamos estudar adiante. As junções intercelulares não são encontradas em todos os tipos de células. Por exemplo, nas hemácias, como elas não têm poder de adesão entre elas, são células livres, elas não têm necessidade de adesão, não tem esse tipo de ligação entre as células. A membrana é livre. Então, são bastante encontradas nas células da pele, pois precisam ficar bastante próximas umas das outras para impedir, por exemplo, a entrada de micro-organismos que poderiam causar doenças. Então, a pele ela precisa estar bem fechada, bem aderida, com bastante ligações entre as células, que nós chamamos aí de junções intercelulares. As junções intercelulares também podem se aderir ao meio extracelular, como por exemplo a moléculas de colágeno que está presente fora da célula, na matriz celular. Os tipos de junções intercelulares. Vamos ter junção ocludente ou oclusiva, que a gente vai ver melhor, que são junções de barreira, de proteção. Junção comunicante, o próprio nome já fala que é para comunicar uma célula com a outra, passagem de substâncias. Os desmossomos, que são de adesão entre uma célula e outra. E também teremos uma especialização da membrana que chamamos de microvilosidades. A junção oclusiva, ela tem um papel de unir as células, formando uma barreira impermeável. Então, não permite que nenhuma substância ou corpo estranho passe entre a membrana plasmática entre a célula. Então, as células ficam protegidas, nada passa entre elas. Evita a movimentação de moléculas diferentes entre os domínios da membrana. Então, temos aqui algumas proteínas que vão estar fazendo essa oclusão, essa barreira, não permitindo a entrada de nada. Aqui novamente algumas proteínas formando as junções oclusivas ou impermeáveis entre uma membrana plasmática e outra, entre a célula A e a célula B, vai existir essas junções, essas ligações que são oclusivas, que são de barreira, de proteção, para que nenhuma substância ou corpo estranho atravesse entre uma célula e outra. A junção comunicante, o próprio nome fala, serve para comunicar uma célula com a outra.
são formadas por 6 proteínas. Essas proteínas formam um canal entre a membrana de uma célula com a outra célula, que nós chamamos de transmembranas. Então, são proteínas transmembranas que atravessam as membranas plasmáticas. São chamadas também de conexinas. As proteínas são chamadas de conexinas. Elas se abrem e fecham, permitem a passagem de água, glicose e íons. Estão presentes no coração e em células vegetais também. Então, a junção comunicante está presente em alguns órgãos, como o coração, e também em algumas células vegetais, que a gente vai ver aqui, que são os plasmodesmos. Os plasmodesmos são junções comunicantes presentes entre uma célula vegetal e outra. Elas se conectam. Essa conexão permite a passagem de íons, de água, de substâncias, de glicose entre uma célula e outra. Então, a parede celular, ela não está totalmente impermeabilizando a entrada de substâncias. Ela tem um poro, um canal, né, que comunica uma célula com a outra, que é uma junção comunicante, que nós chamamos, nesse caso, da célula vegetal, de plasmodesmo. Temos também os desmossomos. Os desmossomos são ligações entre proteínas que reforçam a adesão entre as células. Então, aqui não vai haver comunicação, e sim adesão, reforço de ligação entre uma célula e outra. Esse reforço é feito de proteínas. Temos as proteínas de queratina e caderina, que serão ligadas entre si para que as células se unam. Então, seus filamentos proteicos ligam-se ao citoesqueleto. Então, está fortemente também aderido ao citoesqueleto através dos filamentos de queratina, presente apenas em células animais. Então, os desmossomos têm esse poder de adesão presente apenas nas células dos animais. Aqui é uma imagem do desmossomo com os filamentos de actina, que está ligado ao citoesqueleto da célula. E entre uma célula e outra, aqui de verde, temos também a caderina, que são outras proteínas que estão reforçando a ligação aqui com os filamentos de actina no espaço entre uma célula e outra, permitindo a adesão, a ligação entre as células, para que elas não se percam, não se soltem uma da outra. As microvilosidades. As microvilosidades é uma especialização da membrana plasmática, importante, por exemplo, para a região intestinal. Ela permite que ocorra uma superfície de contato maior entre o alimento e a célula. Então, esses pelinhos que nós chamamos de microvilosidades, presentes em algumas células, é importante para, por exemplo, o processo de digestão, de absorção do alimento, onde aumenta a superfície de contato da célula, dos dedos da célula, das microvilosidades, melhor dizendo, entre a célula e o alimento. Então, o alimento, se essa superfície fosse lisa, o poder de absorção seria menor. Mas como existem essas microvilosidades, esses dedinhos, o poder de absorção dos alimentos, dos nutrientes, aumenta muitas vezes a capacidade de absorção. Esse processo é chamado de microvilosidade, essa especialização da membrana plasmática referente ao intestino, principalmente o intestino delgado.
Então aqui a gente vê uma imagem com as microvilosidades, que são a especialização da membrana plasmática para ajudar na absorção de nutrientes. Temos a junção de oclusão, que é a de barreira. A junção aderente, que também tem a ver com a junção de oclusão. Temos o desmossomo, que vai ter proteínas do citoesqueleto ajudando na adesão. E a junção comunicante, que vai comunicar uma célula com a outra, na troca de substâncias e íons. Temos também aqui no final da imagem o hemidesmossomo, que está ligado à adesão na parte basal, na base da célula. Esse hemidesmossomo fala que é metade do desmossomo, hemi quer dizer metade, que está ligado apenas na base da célula, produzindo uma adesão. Então aqui a gente tem imagens da junção comunicante na imagem A. Temos a imagem do desmossomo na imagem B, com suas proteínas, seus fios para adesão. Temos a imagem da junção oclusiva, que é das proteínas que ocorre o fechamento, a barreira entre uma membrana plasmática e outra. A letra C. Temos também estruturas externas à membrana plasmática. Nós falamos das especializações da membrana, que são as junções, né? As junções, as microvilosidades, e falaremos também de estruturas que estão externas, por cima da membrana plasmática, externamente. Temos a parede celular, presente em alguns seres vivos. Por exemplo, algumas bactérias vão ter parede celular, os vegetais, as plantas, né, as algas, e também os fungos vão ter parede celular. Então, existem alguns seres vivos que, além da membrana plasmática, eles vão ter a parede celular. A parede celular das bactérias são de peptídeo glicano, que são proteínas com carboidratos, formadas de proteínas com carboidratos. A parede celular vegetal é formada por celulose, substância de celulose, e a parede celular dos fungos é formada de quitina, uma substância chamada quitina. Aqui nós vamos ver também que, além da parede celular, existe nos animais uma estrutura externa também para proteção, entre outras funções. Essa estrutura nós chamamos de glicocálice, que está por cima da membrana plasmática, como veremos mais adiante. Então, a parede celular nada mais é do que um envoltório rígido. Então, ele envolve a membrana plasmática e é formado por uma substância rígida, uma parede rígida, justamente para proteção. Não ocorre em todas as células. Então, não ocorre nas células animais, não ocorre nos protozoários e também em algumas algas. Por exemplo, as euglenas, elas não possuem parede celular. Então, a parede, ela confere uma forma à célula. Então, ela pode ser arredondada, comprida, na forma de bastão. Então, existem várias formas de bactérias, e essa forma é devido à parede celular. Pode ser quadrada, como, por exemplo, a célula vegetal, ou retangular. Então, como já falamos, ela está localizada externamente à membrana plasmática, por cima da membrana.
ela não possui permeabilidade seletiva, então ela não consegue selecionar aquilo que vai entrar ou sair pelos poros, né? Então tem algumas junções comunicantes na membrana, na parede celular. E essas junções comunicantes, elas não conseguem selecionar o que vai entrar e o que vai sair da membrana. É importante também que ela evita que as células se quebrem. Então, a parede permite essa proteção, onde se a célula tiver em um meio hipotônico, que é bastante solvente, bastante água, ela vai sugar essa água, mas ela não vai se quebrar por causa da parede. A parede não permite que ela estoure. Ela forma uma barreira. Então, evita a lise da célula. A lise é a quebra da célula. A parede celular vai evitar a sua quebra quando ela estiver em um meio hipotônico, cheio de água. A composição varia. Pode ser de celulose, como eu disse, nos vegetais, peptídeo glicano nas bactérias e quitina nos fungos. O glicocálice. O glicocálice está presente na membrana plasmática dos animais. São como se fossem pelos ou fios, que está presente por cima da membrana. Glico quer dizer açúcar e cálice quer dizer envoltório. Então, é um envoltório de açúcar, de carboidrato presente na membrana plasmática. Esse glicocálice está presente também em alguns protozoários. Além dos animais, está presente em alguns protozoários. É composto por glicolipídios e glicoproteínas. Então, são carboidratos associados a lipídios ou associados a proteínas, produzidos e renovados pela própria célula. A todo momento, eles são produzidos e renovados para dar essa proteção. Então, qual a função aí do glicocálice? Ele dá proteção mecânica contra agressões químicas e físicas, por exemplo, na mucosa intestinal, que tem bastante suco gástrico, bastante enzimas, substâncias agressivas. Então, ele protege contra essas agressões físicas e químicas. O glicocálice também confere um microambiente específico para a célula, onde ele permite que ao redor da célula tenha um ambiente adequado para ela, né? Um ambiente com acidez e uma salinidade controlada. Ele faz também o reconhecimento das células, pois as células iguais apresentam a mesma composição no glicocálice, o que permite que se reconheçam. Isso também favorece a adesão entre as células. Então, elas vão reconhecer os seus glicocálice. Aquela célula que tem um glicocálice diferenciado, ela vai repudiar, ela não vai reconhecer. O glicocálice também é importante na união dos oligosacarídeos presentes nas hemácias, porque esses oligosacarídeos eles formam os grupos sanguíneos, grupo A, grupo B, grupo O. Então, o sistema ABO, os grupos sanguíneos presentes no corpo humano, também tem características do glicocálice, que formam os oligosacarídeos. Então é isso. Continuaremos agora a falar do capítulo 6.